Olá, meus amados, graça e paz a todos. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou coordenador pedagógico do INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião, e também o seu professor. Quero convidar você para nós irmos para a nossa terceira aula. Queridos, nessa nossa terceira aula, dessa disciplina que nós estamos estudando, que é Introdução ao Antigo Testamento Bíblico, queremos abordar dos assuntos que eu entendo ser um assunto central ou de suma importância para a compreensão dos escritos sagrados. Nós queremos falar a respeito de inspiração. Também nós queremos abordar os temas e os aspectos que o cercam, como revelação e iluminação. Seriam tudo a mesma coisa? Revelação, inspiração e iluminação? Você vai ver no final dessa aula que não. E ao final desta, certamente você vai estar capacitado para entender esses mais variados aspectos que eles se parecem muito, mas são diferentes na sua essência. Bora para a nossa terceira aula. Bem, como nós falamos, nós iremos falar a respeito de revelação, inspiração e iluminação das Escrituras Sagradas. Todavia, introdutoriamente, permita-me aqui falar a respeito de alguns elementos e alguns processos que a gente precisa entender entre a origem, a fonte dessa revelação, até o produto final, que é a Escritura Sagrada. Observe bem aí que os processos de construção dos escritos sagrados, eles têm três agentes extremamente importantes. Primeiro, a fonte, que é a origem divina, Deus. Segundo, o canal, ele é o agente humano. Terceiro, conteúdo, que é a Escritura Sagrada. Nós precisamos ter muito distinto esses três aspectos dentro do processo de construção dos escritos sagrados, porque daí a gente passa a entender que a Bíblia ela é um livro sagrado, mas ela também é um livro humano. A isso os estudiosos irão chamar de coautoria ou autoria dual, o que viria a ser. A Bíblia é um livro divino, mas também tem a participação humana. A revelação é divina, mas o escrito ou a escrita, ela passa inevitavelmente por esse canal que é o agente humano. Quando nós falamos de inspiração, muito comumente a nossa mente vem também as palavras revelação e iluminação. Aliás, falar de inspiração, quando nós pensamos no aspecto da inspiração, revelação e iluminação, não seria a mesma coisa? Vamos entender cada um desses processos, desses agentes, e no final dessa aula você vai entender que nós estamos falando de coisas parecidas, mas que são essencialmente diferentes. Observa aí elementos importantes no processo: revelação, inspiração e iluminação. Permita-me aqui fazer a distinção destes três termos, que a princípio, quando nós começamos a estudar teologia bíblica e nós adentramos nesse tema de inspiração, muito comumente nós costumamos confundir revelação com inspiração e revelação com iluminação. Permita-me dar a definição muito básica, muito rasteira do que viria a ser revelação. Revelação é uma ação de Deus, pela qual ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas que o homem por si só não poderia jamais saber. O aspecto da revelação é quando Deus, o Senhor, permite, possibilita ao escritor sagrado entender coisas, saber de coisas que a priori ele não sabia. Isto é revelação. Não confunda com inspiração, pois a inspiração é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores das Escrituras, de modo que estes escreveram textos sagrados desprovidos de erros em um evento único e irrepetitivo e sem modos comparativos. Para ficar muito claro, entenda que revelação é o que o escritor vai escrever.
Revelação trabalha no pressuposto do o quê. Logo, inspiração trabalha com o seguinte pressuposto: como. Ou seja, a revelação é o elemento oculto que Deus fará conhecido do escritor. Inspiração é o modo com que ele vai expor, escrever, tornar conhecido o instrumento da revelação ou o conteúdo da revelação. Então, digamos assim, revelação é o quê? É o elemento. E inspiração é a forma como que o escritor vai expor, vai escrever para tornar claro aos seus receptores. Logo, nós precisamos entender um terceiro elemento aí, e eu chamo a sua atenção para você observar aí. Iluminação é o ato pelo qual Deus permite aos homens, mediante ação sobrenatural, entender a revelação, capacitando-o a aplicá-la à sua vida. Perceba que desta fusão entre a revelação, que tem como fonte divina, que tem como fonte originária Deus, ele é dotado, ele é possuidor dessa profunda e gloriosa revelação. Ele vai dar a conhecer essa revelação, que são os escritos sagrados, através de um agente humano. Esse agente humano, para que ele possa transmitir, para que ele possa entender, Deus então o inspira, faz com que ele escreva sobre uma inspiração, que é sobre um efeito sobrenatural do Espírito de Deus, a fim de que ele transmita com clareza a sua mensagem. Na outra ponta, nós também precisaremos entender que após a revelação, a escrita da revelação, nós precisamos ter a iluminação para entender as escrituras sagradas. Inspiração, ele é um tema que é contemplado pelas escrituras sagradas, mais propriamente pelo Novo Testamento bíblico. A respeito de inspiração, vai escrever o apóstolo Paulo ao seu filho na fé por nome de Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, vai estar escrito: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir. Em outras palavras, o texto sagrado do Antigo Testamento, ele foi soprado por Deus. Aliás, o termo inspiração no grego significa theopneustos, isto é, sopro ou soprado por Deus. E por isso, dotado de autoridade divina para o pensamento e para a vida do crente. É importante observarmos que tem uma passagem correlata que encontra-se em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, que vai realçar a mesma verdade e o mesmo princípio. E diz assim: disto também falamos, escrevendo Paulo, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quaisquer palavras ensinadas pelo Espírito Santo são palavras divinamente inspiradas. A segunda passagem que a gente precisa observar, contida no Novo Testamento bíblico, a respeito de inspiração, está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, que vai dizer assim: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, os profetas eram homens cujas mensagens não se originavam dos seus próprios impulsos, mas foram soprados pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, então fica muito claro, segundo a revelação de Paulo ao seu filho na fé Timóteo, que toda a Escritura é divinamente inspirada. A revelação divina tem Deus como fonte, precisa necessariamente passar por esse agente humano, mas esse agente humano, ele não escreve palavras persuasivas de si mesmo, conforme ressalta Paulo. Este homem, ele é movido pelo Espírito de Deus. Ele é inspirado, isto é, a palavra de Deus é soprada por intermédio desse agente humano
Daí, o que ele escreve é então palavra de Deus. É bom observar, e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que Deus ele não utiliza os homens ou os escritores da Bíblia Sagrada como seres autômatos. Isto é, Deus não burla, Deus não fere a sua autonomia. Eles são utilizados segundo o seu recurso, segundo o seu vocabulário, dentro de suas limitações ou de suas virtudes, são que esses homens são utilizados por Deus para escrever os textos sagrados, e permita-me que eu quero falar um pouquinho mais disso um pouco mais à frente. Portanto, você percebe que inspiração das Escrituras é um tema contemplado pelo Novo Testamento Bíblico. Permita-me dizer, e isso é sobremodo importante, todo texto sagrado foi divinamente inspirado, mas não necessariamente todo ele revelado. Deu para entender isso? Como eu havia dito, nós temos o costume de confundir inspiração com revelação. Todo texto escrito, toda a escritura que temos hoje dentro do cânon protestante, ela é inspirada por Deus. Mas o que nós precisamos entender é que nem toda ela foi revelada. Um exemplo muito claro de escritura revelada está nos livros, ou melhor, nos escritos de Moisés. Por exemplo, os primeiros capítulos de Gênesis. Como é que Moisés ia saber dos detalhes da criação? Como é que Moisés ia ter uma perícia muito profunda a respeito de eventos que ocorreram há um tempo significativo posterior, antes dele, melhor dizendo? Certamente o elemento revelação entra em cena. Alguém vai dizer que Moisés chega a lançar mão de alguns registros, pois certamente a Babilônia, o Egito, tinha uma vasta quantidade de escritos, e alguém vai dizer que dentre esses escritos tinha a narrativa dos primeiros capítulos de Gênesis. O que nós entendemos, e assim é uma opinião muito pessoal que esse autor que eu compactuo com vocês, é que na verdade os primeiros capítulos de Gênesis são fruto de revelação. O Senhor os revelou, os deu a Moisés para que ele transcrevesse, escrevesse da forma como está escrito no texto sagrado. Agora, vamos para o livro, por exemplo, o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas não foi fruto de revelação. Segundo ele mesmo, ele vai dizer que os seus escritos foram o resultado de uma minuciosa pesquisa, e procurando saber a respeito de Cristo, o Senhor, ele foi ajuntando as verídicas histórias a respeito de Cristo, sua vida, os seus milagres, seu ministério, sua morte e ressurreição, e daí então a gente vai ter o Evangelho de Lucas. Perceba, não foi dado por revelação, mas foi dado após o minucioso exame de tudo aquilo que certamente já se falava a respeito de Jesus. Uma apurada análise, pesquisa, então ele consegue escrever o seu texto sagrado. Isso não implica dizer que o texto não é inspirado. O texto possivelmente não foi revelado, mas o texto recebe a chancela de inspirar. Eu não sei se você conseguiu entender a diferença, mas, digamos assim, os textos das quais os autores não tinham conhecimento de fatos históricos e que lhes foram dados de forma tão profunda e tão precisa é revelação. A reunião de documentos históricos, geográficos, arqueológicos e catalogado nos escritos sagrados, principalmente e como exemplo o Evangelho de Lucas, nós não temos uma revelação. Nós temos o produto de uma minuciosa análise e pesquisa, e que foi escrito através de uma inspiração divina. Tudo bem? Então isso é importante. Todo o texto é inspirado, mas nem todo o texto o foi revelado. Permita-me aqui entrar em um assunto extremamente importante quando nós estudamos sobre inspiração divina, e aqui a gente já caminha para o término dessa nossa terceira aula. Existem muitas falsas teorias a respeito de inspiração ou da inspiração das Escrituras Sagradas. No decorrer do tempo,
foram se postulando, formulando algumas teorias, e muitas delas, pelo menos 5 nós vamos destacar, são teorias falsas e que não contemplam a essência do conceito de inspiração conforme nós entendemos ao longo da ortodoxia e da história da igreja. A primeira que aparece aí na tela do seu computador é chamada de inspiração natural. É aquela essencialmente humana. Alguém vai dizer que os escritos sagrados foram fruto de uma inspiração natural. Assim como Machado de Assis, assim como o Rei Pelé, o rei do futebol, assim como outros grandes artistas da pintura e das mais diversas áreas são inspirados para escrever, foram inspirados para jogar bola, foram inspirados para desenvolver as suas habilidades, foram a mesma inspiração que receberam os escritores da Bíblia Sagrada, chamada inspiração natural. Na verdade, esse conceito ele não é contemplado pelas Escrituras Sagradas. A inspiração natural está muito distante do que a inspiração que esses homens receberam para escrever as Escrituras Sagradas. E nós iremos ver posteriormente. Segunda teoria falsa a respeito da inspiração das Escrituras é chamada de inspiração divina comum. É aquela que costuma vir sobre nós quando cantamos, oramos e pregamos. Esta, na verdade, é mais uma visão distorcida e muito distante da realidade, equivocada, pois esta inspiração divina comum que vem sobre nós nos dias de hoje, ela é uma inspiração que ela está submetida à gradação. Isto é, um dia eu estou mais inspirado, outro dia eu posso estar menos inspirado. Não foram assim com os escritores da Bíblia Sagrada. Eles mantiveram o mesmo nível de inspiração em todos os registros bíblicos que nós temos. Não houve alternância de inspiração nos registros sagrados. Todos eles foram divinamente inspirados no mesmo nível. Uma vez também nós precisamos considerar é que a inspiração que nós temos hoje ela é permanente, dada a nossa vida, o nosso ser, que passa a ser templo e morada do Espírito Santo. Hoje nós temos uma habitação plena do Espírito de Deus. Hoje nós vivemos sobre uma inspiração dinâmica e gloriosa, ao passo que a inspiração dos escritores ela era condicionada ao seu tempo e ao seu momento. É por isso que quando nós falamos a respeito de definição de inspiração, ela é um evento irrepetível e jamais pode ser obtido em modos comparativos. Ninguém mais escreve sobre a mesma inspiração com que escreveram os escritores sagrados. Qualquer um que trazer para si o conceito de que seus escritos são semelhantes aos escritos sagrados, como vemos em algumas seitas heréticas aí por aí, podemos dizer que é um anátema. Terceira definição de uma falsa teoria sobre inspiração das Escrituras é a inspiração parcial. E o que seria? Advoga a ideia de que uma parte dos escritos são inspirados, outros não. Esse conceito ele cresceu largamente, principalmente quando surgiu o que nós chamamos de teologia liberal, por cerca no finalzinho do século XIX para o início do século XX. A teologia liberal acabou advogando o conceito de que nem toda a escritura foi divinamente inspirada. Algumas partes das escrituras são inspiradas e outras partes não são inspiradas. Aí nós temos um grande problema. Qual é o quilate? Qual é o nível de averiguação que temos para entender qual parte das escrituras são inspiradas e qual é a parte que não são inspiradas? Aí há um grande equívoco dessa falsa teoria muito comumente difundida no finalzinho do século XIX com o surgimento da teologia liberal. Daí então foi cunhado a tão famosa frase: a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Um grande equívoco na história da teologia bíblica. Uma quarta falsa teoria é a chamada o ditado verbal. Os escritores comportaram-se como verdadeiras máquinas. É importante eu dizer aqui, nós já falamos um pouquinho disso aqui lá atrás, mas
Quando Deus ele inspira os autores a escrever, Deus ele não burla, Deus ele não subtrai a capacidade, as virtudes. Deus ele respeita o escritor e todo o seu ambiente cultural e todo o seu vasto conhecimento não são ignorados pelo Senhor. Por exemplo, no Antigo Testamento Bíblico você vai perceber uma significativa disparidade entre os escritos de Isaías, que eram o chamado profeta de uma linguagem muito erudita, muito rica, era um profeta palaciano, convivia muito próximo ao palácio, tinha um fácil acesso a toda a realeza de Judá. Por conta disso, o seu idioma era muito mais refinado, os seus escritos eram muito mais densos, profundos. Ele conseguia construir todo um processo e um oráculo profético, lançando luz de um riquíssimo e vasto elemento poético. É muito diferente do termo, ou dos termos, ou do estilo literário empregado por Amós, por exemplo, que era um boieiro, que convivia em um outro estilo, que convivia dentro de um outro contexto cultural e social. Percebam, os dois foram igualmente inspirados. Todavia, os seus registros são diferentes, não no tocante à inspiração, mas no tocante à clareza de raciocínio, no tocante à exposição, no tocante ao seu estilo literário, um português mais rebuscado, a um linguajar mais rico e mais polido por parte de Isaías, que você não percebe no livro do profeta Amós. No Novo Testamento Bíblico tem um exemplo também que é bastante curioso. Nós temos a primeira e a segunda carta de Pedro. Todos são unânimes em concordar que o estilo literário da primeira carta de Pedro foge muito ao estilo, ao vocabulário e à visão da segunda carta de Pedro. Daí nós perguntamos, mas não é o mesmo autor que escreveu ambas as cartas? Sim, mas você precisa entender que na primeira carta de Pedro, Pedro teve como amanuense, ou como secretário, ou como responsável, um homem chamado Silvano. Silvano era um homem extremamente didático, fluente no grego, que tinha um linguajar muito mais rico do que o linguajar do pescador Pedro. Percebe nas entrelinhas que a riqueza literária de 1 Pedro ela é muito maior e significativa do que a epístola de 2 Pedro. Porque 2 Pedro, Pedro mesmo escreve a próprio punho, enquanto que 1 Pedro, quem é que toma a iniciativa, quem é que remodela a carta é Silvano. Obviamente, ambas as cartas têm o consenso de Pedro, mas na primeira epístola se percebe um termo, uma profundidade da argumentação muito mais rica, isso por conta da contribuição de Silvano em detrimento da segunda carta. Só para você entender que os autores sagrados não foram burlados de sua inteligência, nem de sua cultura e nem de seu ambiente. Deus preservou-os, tanto é que Deus não dita as palavras para eles. Deus os inspira para que eles escrevam dentro de suas limitações, dentro de suas conjecturas sociais e culturais. Deus não rouba isso dos escritores. Partindo para a quinta teoria, a falsa teoria sobre a inspiração das escrituras sagradas, a chamada inspiração das ideias. Deus inspirou suas ideias e não as suas palavras. Diante destas 5 abordagens, permita-me aqui, para a gente fechar esse assunto, a teoria que é aceita comumente por todos nós e por todos os teólogos pautados em uma teologia mais ortodoxa e histórica. A teoria que é aceita por todos nós é conhecida como a teoria plena e verbal, ou a teoria do ditado verbal e plenária. O que viria a ser a teoria do ditado verbal e plenária? É porque Deus ele é responsável por cada escrita que contém dentro dos escritos sagrados. Cada palavra que está ali é uma palavra, um termo que foi cuidadosamente
inspirado para que o autor ali o colocasse. Deus, ele supervisiona todo esse processo, utilizando-se daquilo que nós acabamos de falar, da cultura do escritor, mas Deus, ele permite e Deus, ele concede essa graça para que o escritor coloque na escritura o que de fato Deus queria que fosse escrito. Por isso, ela é conhecida como a teoria do ditado verbal plenária, porque a Bíblia não possui partes mais inspiradas ou menos inspiradas. A Bíblia, ela é igualmente inspirada. Todos os seus escritos, seja do Antigo ou do Novo Testamento bíblico, possuem o mesmo nível, a mesma chancela de inspiração. Obviamente, com termos diferenciados, com níveis de cultura muito bem distintos, todavia o nível de inspiração é a mesma. Toda escritura possui plena e profunda inspiração divina, por isso que ela é chamada de ditado verbal e plenária, de pleno, de completo, de totalidade. Só para a gente fechar, é importante dizer que a Bíblia, ela possui o mesmo nível de inspiração, o que não acontece com a revelação. É muito comum, é muito perceptível que alguns autores teve uma revelação muito mais profunda sobre temas do que outros autores. A comparar Pedro e Paulo, por exemplo, a abordagem de soteriologia ou dos temas pertinentes à salvação que Paulo faz com muita propriedade. De onde é que Paulo ele extrai ideias profundas a respeito de regeneração, de propiciação pelo pecado, de novo nascimento, de vida nova com Deus, de ressurreição? Até o presente momento, nós não tínhamos um vasto acervo a respeito desses temas. De onde é que Paulo extrai uma riqueza doutrinária tão profunda a respeito de eleição, a respeito de adoção? Certamente foi fruto de uma profunda, intensa revelação. Muito diferente da abordagem de Pedro, embora Pedro também faz alusão a temas muito parecidos, como propiciação, regeneração, novo nascimento, ressurreição, mas a gente percebe que a quantidade e a profundidade do registro, ela é menor. Então, a Bíblia tem o mesmo nível de inspiração, todavia, nós não podemos admitir e falar o mesmo no tocante à revelação. Os autores receberam um nível de revelação um pouco mais do que os outros, possivelmente dado ao seu conhecimento, possivelmente dado à sua capacidade cultural. É bom deixar muito claro que tudo isso foi contemplado pela soberana vontade de Deus. Nenhum escritor escreveu menos do que aquilo que Deus estabelecesse que ele escrevesse. Nenhum escritor escreveu mais do que aquilo que Deus previamente estabeleceu para que estivesse nas Escrituras Sagradas. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e nós ficamos por aqui. Mas não esqueça, INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino, Pesquisa da Religião, comunicando excelência à sua vocação.